Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates, as conversas sobre as eleições 2024, procurando aí entrevistar os pré-candidatos e futuramente os candidatos, né, nesse processo eleitoral. E dando sequência aqui na nossa programação, né, da semana, né, com uma novidade aqui no Mesa de Debates. Estou aqui com a minha câmera nova, um pouco mais equipado aí para poder trazer as entrevistas para vocês. E, né, vamos conversar aqui com a Paula. Ela é pré-vice-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, né, fazendo aí uma chapa com o Ciro Garcia. E vamos fazer aqui um debate político, né, sobre as eleições e falar um pouco aí dos problemas da cidade. Então, Paula, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Claro, bom dia, Guilherme. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite para estar falando com você e com seus ouvintes. É muito importante para nós, das candidaturas da esquerda revolucionária, diante da falta de democracia, né, no processo eleitoral, ter espaços como esse para poder discutir, dialogar, apresentar uma alternativa socialista, uma alternativa de um programa para os trabalhadores. Então, te agradecer demais esse espaço. Me apresentar, eu sou Paula, eu sou professora da rede municipal aqui do Rio de Janeiro, e sou militante, mãe de 2 crianças lindas, e agora vou estar aí assumindo essa tarefa ao lado do Ciro Garcia como pré-candidata à vice-prefeitura do município. Maravilha. Então vamos começar aqui com o nosso papo, Paula, né? E te perguntar o seguinte: qual que é o propósito aí dessa chapa, né, montada pelo PSTU? Né? Como que vocês enxergam aí o processo eleitoral e qual que é o debate político que vocês vão fazer? Bom, a gente acredita que o momento eleitoral é o momento em que o conjunto da sociedade está de olhos e ouvidos abertos para pensar e escutar o que está acontecendo, como é que vai se organizar a política no país, no estado, no município nesse momento. Então, é um momento importante em que o conjunto da sociedade, mas em especial a classe trabalhadora, está escutando as possíveis saídas, as propostas para a situação que a gente vive na sociedade. Nosso papel, a tarefa que a gente quer cumprir, né, com essa chapa, nessas eleições, é conversar com a sociedade, conversar com a classe trabalhadora sobre, primeiro, né, os problemas que ela vive, o cotidiano, a rotina do trabalhador carioca, os problemas que a gente vive na nossa sociedade, e que são aprofundados pela situação de desigualdade, e a partir disso, colocar para eles tarefas que se derivam dessa situação, apresentar para eles o que a gente acha que tem que ser a saída, como é que a gente acha que tem que se construir um programa para o conjunto da nossa classe. Então, nós queremos conversar com a classe sobre essa visão classista, um programa classista para os problemas que eles já vivem no cotidiano. Assim, a gente parte de uma tentativa de entender mesmo profundamente quais foram os elementos que levaram ou que levam a gente a viver essa situação de caos social hoje no Rio de Janeiro. Então, a gente quer traduzir, quer conversar com a classe, quer apresentar esses elementos que a gente vem se aprofundando, esses dados com relação ao Rio de Janeiro que a gente vem se aprofundando aí, em especial por conta de um estudo que a gente vem fazendo com o Instituto Latino-Americano de Ciências Socioeconômicas, né, o ILAESE, e que apresenta para a gente, na verdade, uma visão profunda da situação econômica, de crise econômica que o Rio de Janeiro vive. Então, enquanto no Brasil a gente vê um processo de desindustrialização relativa, ou seja, da retirada dos polos industriais, da diminuição da força de produção industrial do Brasil diante do cenário internacional, o que a gente vê no Rio de Janeiro
é uma desindustrialização absoluta, ou seja, uma destruição em massa da força de produção uma destruição do parque industrial do Rio de Janeiro, o que coloca diversos elementos para a classe, o que se aparece para a classe como diversos elementos de ataque. Então, a gente vê o aumento sistemático do desemprego. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a mídia oficial, a burguesia, as suas ferramentas de comunicação, elas passam a informação de que o desemprego, na verdade, vem melhorando no Rio de Janeiro. E por que eles chegam a essa conclusão? Primeiro, por um erro metodológico, mas é um erro metodológico que leva a uma visão ideológica, política, enviesada. Tem um caráter ideológico por trás desse erro metodológico, que é esconder, na verdade, uma grande parcela da população carioca que está desempregada e que, na verdade, não aparece nos dados porque desistiu de procurar emprego no último mês. Então, ele mascara aí a verdade, que é que hoje nós temos 2 milhões de pessoas desempregadas no Rio de Janeiro. É uma massa gigantesca que vem só aumentando. Então, por conta, por exemplo, de dados como esse, de dados como que expressam o aprofundamento da violência no Rio de Janeiro, dados que expressam, por exemplo, que hoje 30% da população carioca vive em situação de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave, ou seja, pessoas que não sabem se vão ter o que comer amanhã. Todos esses dados precisam ser dialogados com a população. E a gente precisa apresentar um projeto para elas a partir dessa situação que destrói a vida do trabalhador carioca diariamente. Certo. Você falou aí desses elementos, né, que é importante a gente entrar aqui, né, porque nas eleições vão ter um monte de gente que vai falar, né, de escola, educação, transporte, né, mas nunca vão, né, debater a fundo qual que é a raiz, né, desses problemas. Eu gostaria que você falasse quais são esses elementos que levam, né, a população, né, que a gente sabe, né, leva a população aí a viver na precariedade. Guilherme, não tenho dúvida de que qualquer cidadão carioca sabe hoje que nós temos uma destruição dos principais serviços públicos da cidade. Então, qualquer carioca sente na pele a destruição da saúde, a destruição da escola pública, o sucateamento do transporte, que inclusive, né, é o transporte público mais caro do país e o pior transporte público do país. Todo carioca tem muita consciência dessa situação. Agora, o que nós precisamos dialogar, e aí é o que às vezes não fica expresso, não fica nítido para o conjunto da classe, é que não se trata apenas de um problema de gestão, ou seja, que não é só trocar de pessoa, não é só trocar de sujeito, é de fato um problema de administração pública, mas é principalmente para quem esses sujeitos governam. E é por isso que é esse o papel que a nossa candidatura quer fazer. Então, o que acontece? Estava falando com você na última questão, né? Esse processo de desindustrialização absoluta do Rio de Janeiro gera, em especial, né? Primeiro, esse processo de desemprego em massa, a destruição dos postos de trabalho, em especial os postos formais, aqueles que, né, CLT, os serviços públicos, que são aqueles que têm uma grande estabilidade, uma certa estabilidade, mas que também tem uma série de direitos para o trabalhador. E a gente vê o aumento dos postos de trabalho precarizados, os autônomos, então a gente vê um aumento, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativo, são todos postos de trabalho em que os trabalhadores têm nenhum ou pouquíssimos direitos trabalhistas e que recebem um valor muito, muito, muito inferior àquele necessário para que eles tenham uma vida digna. Esse elemento é um elemento que se aprofunda diante da situação, né, que o Rio de Janeiro vive, que é de ter uma economia baseada na extração do petróleo. Então, o que acontece? Retirado dos parques industriais do Rio de Janeiro, nós temos uma dependência profunda da economia do município com a indústria extrativista, né, o processo de extração do petróleo. E aí, que, aliás, é o que hoje faz a nossa balança comercial ser favorável, ser positiva. O problema é que, primeiro,
a nossa economia fica à mercê do valor do mercado internacional de petróleo. E o segundo e mais grave elemento é que toda a produção, todo o lucro da Petrobras, por exemplo, não fica no município, né? Em especial porque é isso, se nós não temos parque industrial, se nós não trabalhamos com o refino do petróleo, nós só apenas, né? E aí é uma tendência nacional, né? O Brasil vai se transformando num exportador de commodities, e o Rio de Janeiro segue a tendência. Então, a gente não tem a cadeia produtiva do petróleo. Todo o lucro dessa produção, ela vai para os acionistas, para as multinacionais, para aqueles que, de fato, mandam na Petrobras. Então, o lucro disso não fica para o trabalhador. Essa extração do petróleo não gera emprego, porque nós não temos uma cadeia de produção. Então, na verdade, a gente exporta o petróleo cru, e a gente ainda compra ele mais caro. Então, veja bem, um processo que poderia ser riquíssimo, inclusive, que a gente poderia viver nos municípios mais ricos, né? De fato, uma cidade maravilhosa para a classe trabalhadora, a gente, na verdade, é retirado toda a riqueza que a gente tem e nada volta para cá. Então, essas são as bases fundamentais de como se constrói a situação de crise econômica do município. E isso se aprofunda porque o pouco que fica, né? E aí, um negócio importante, Guilherme, nosso estado, nosso município é o município que mais arrecada, do ponto de vista do orçamento, né? Mas é também o mais endividado. E aí é que entra outro elemento central. Por que isso acontece? Porque existe uma transferência gigantesca de dinheiro público para o setor privado através das parcerias público-privadas e das privatizações. Então, hoje, o município do Rio de Janeiro vive um rombo, uma dívida, primeiro, direta com os bancos, que é feita pelo prefeito, né? Que aí, por exemplo, ele pega as melhorias que ele faz, hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro tem um elemento importante, que é as melhorias que ele vem fazendo no transporte, né? E o transporte é muito importante para a vida do trabalhador carioca. Então, ele percebe que tiveram várias modificações, várias melhorias no transporte, algumas melhorias no transporte do Rio de Janeiro. Mas isso é feito à base de muito endividamento, né, dos bancos, com os bancos, direto com os bancos, e de transferência de verba para as parcerias público-privadas, que quem hoje detém toda a verba, grande parte da verba do orçamento do município. Então, essas são as bases fundamentais. E para isso, para romper com isso, para que a gente tenha um município que responda positivamente nos serviços públicos, Guilherme, nós precisamos, primeiro, de um plano de obras para aumentar os postos de emprego, para aumentar, né, em especial, os empregos formais para o trabalhador carioca. Segundo, nós precisamos a partir, né, do aumento do emprego, então nós precisamos romper com as parcerias público-privadas, nós precisamos acabar com essa economia que manda todo o nosso orçamento para as mãos dos grandes empresários. Nós precisamos que esse dinheiro fique, para quê? Para a gente poder fazer um grande investimento nos parques industriais, na indústria carioca, para que, de fato, a gente possa ter uma cidade que se autogeste. E isso só é possível com um governo dos trabalhadores, que os trabalhadores decidam e organizem as políticas da cidade. Né? Fora isso, não é possível construir essa outra forma de gestar o orçamento público e as necessidades da sociedade carioca. Perfeito. E, Paula, né, uma das coisas que todo mundo fala do Rio de Janeiro, né, que o Rio de Janeiro se tornou um lugar perigoso, né, o pessoal, né, reclama muito da questão da violência, né? Qual é um programa que a gente consegue dar uma resposta a isso sem ser, né, o que o senso comum prega, né? Violência com mais violência, né? Eu vou te dizer, Guilherme, essa nem é a forma como o senso comum prega. Essa é a política da burguesia para a situação de violência, que é reprimir o povo pobre, como se violência significasse diretamente presença da pobreza. E aí, falando do senso comum, nesses estudos que a gente vem fazendo, no aprofundamento que a gente vem fazendo dos debates, existe um elemento importantíssimo. É óbvio que a desigualdade social gera violência. Isso é um elemento, né? Não tem discussão. Agora, no Rio de Janeiro, a violência ela se expressa
profundamente e principalmente através da disputa pelo mercado ilegal de drogas entre o tráfico, o narcotráfico e a milícia. E aí, essa disputa ilegal, que inclusive envolve amplos setores da burguesia, envolve a grande maioria das candidaturas no Rio de Janeiro, da política do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí uma vasta quantidade de candidatos e pré-candidatos a vereador, a prefeitura do Rio de Janeiro, envolvidos com a milícia e com o tráfico. Eles são os grandes agentes, na verdade, da situação de violência que assola hoje a vida do trabalhador carioca. E essa situação ela se aprofunda muito com essa única resposta, a principal resposta que a burguesia dá para essa situação, que são as operações policiais, a principal política de segurança pública do Estado, por exemplo, são as operações policiais que vêm se tornando cada vez mais constantes e que produzem aí chacinas históricas na história do nosso Estado, do nosso município. Então, nós podemos citar a chacina do Jacarezinho, por exemplo, que é uma das mais recentes, mas nós podemos dizer, por exemplo, também do assassinato de crianças negras periféricas que acontece no nosso município. Eu moro na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. E só que nós já tivemos a gente já teve aí o assassinato da menina Eloá, o ano passado, que morreu durante uma operação policial no Dendê, dentro de casa, brincando na sua cama. E nós tivemos recentemente a Ana Beatriz, uma outra criança, a caminho do balé, e que foi alvejada, que recebeu um tiro nas costas durante uma outra operação policial. Então, a gente percebe que a situação de... além disso, nós temos os pequenos furtos, enfim, a situação de violência, ela, na verdade, tem diferentes aspectos. Mas o que a gente quer chamar a atenção é que, se hoje a gente não tem uma política consequente, e aí eu estou dizendo o seguinte, é preciso que a gente discuta nas eleições o debate da legalização e descriminalização das drogas, porque, historicamente, o debate da criminalização das drogas é um debate de criminalização do povo pobre, periférico, não é um debate de melhoria de fim da violência, de acabar com a violência, é um debate de criminalização, porque, afinal de contas, só se combate as drogas, é como se só houvesse drogas na periferia, e só se combate lá, enquanto eu acabei de falar. A ampla burguesia do Rio de Janeiro está envolvida no comércio ilegal, as candidaturas, estão envolvidas no comércio ilegal, mas a gente vê que as operações só acontecem nos setores periféricos, nas favelas, e que só matam e retiram, por exemplo, o direito da juventude de ter escola. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos lugares como a Maré, por exemplo, que toda semana as escolas estão fechadas por conta das operações. Então, a gente vê que, na verdade, é um projeto de destruição, é um projeto consciente de destruição e de criminalização do povo pobre, em especial o povo negro do Rio de Janeiro. Então, nós achamos que é preciso discutir isso, ter uma política, uma agenda que discuta a descriminalização das drogas, para aí sim ter um combate efetivo ao mercado ilegal. E precisamos discutir também os elementos que compõem hoje, que a gente acabou de falar, a situação de desigualdade social na nossa sociedade. E, Paula, já que você citou essa questão das drogas, quem ganha com a ilegalidade das drogas? Foi isso que eu acabei de falar, assim. Hoje... Sim, eu gostaria que você entrasse um pouco mais. Sim. Então, hoje a gente tem essa disputa do território. Então, no Rio de Janeiro isso se aprofundou muito, assim, essa disputa dos territórios do mercado ilegal entre o narcotráfico e a milícia, em especial nesses espaços. E esse mercado é um mercado muito lucrativo, inclusive, assim, com diferenças de como gestar esse mercado. Então, a gente tem desde setores do narcotráfico que tem uma relação com a comunidade mais comercial mesmo, de não gerar o caos, o terror, mas nós temos também
que aí aqui no Rio de Janeiro se expressa de forma muito categórica, aqueles que tocam o caos, que cerceiam os direitos da população, que comandam o território de forma muito destrutiva, cruel, para o conjunto da comunidade. Para você ter uma ideia, a situação é tão gritante, é tão triste, assim, é tão cruel, que a gente vê, por exemplo, uma modificação territorial do que diz respeito à organização religiosa da população. Assim. Então, por exemplo, se antes os terreiros, né, as pessoas de matrizes africanas, elas viviam as suas religiões nos morros, isso tinha uma relação direta com a comunidade, o narcotráfico e a milícia cumprem um papel de retirada, de expulsão desses terreiros, desses povos, dos seus espaços de origem. Então, existe... E aí, essa é uma outra relação que a gente precisa discutir. Assim. Hoje a gente vê que existe uma outra força política no Brasil, que são as igrejas neopentecostais, que é o papel que hoje essas igrejas cumprem na organização política da nossa sociedade. Isso no Rio de Janeiro é muito forte, e que tem também relação com esses setores. Então, veja como a situação das drogas, o tema das drogas, ela está extremamente implicada aí na discussão política da sociedade carioca, né? Então, quando a gente fala de uma política de combate ao narcotráfico, ao mercado ilegal e de legalização das drogas, estamos dizendo o seguinte: primeiro, nós não estamos tirando da nossa cabeça, nós estamos olhando, inclusive, para diversos países considerados de primeiro mundo, países desenvolvidos, que têm uma política antidrogas, uma política de legalização das drogas, uma política anticrime, né? E que o elemento central da sua política foi o processo de descriminalização das drogas, de construir uma política de controle do Estado dessa indústria, e aí trazer de volta para o Estado também o resultado desse mercado. Então, por exemplo, a questão das drogas é uma questão de saúde pública também, né? Então, é preciso, por exemplo, para a gente poder reabilitar, para poder cuidar, por exemplo, dos dependentes químicos, que a gente tem uma política a partir do SUS, do Sistema Único de Saúde, para que esses sujeitos possam ser tratados de forma humana e possam ser cuidados, né? Não temos a ideia de criminalizar as pessoas, precisam ser cuidados, inclusive porque os filhos da burguesia, que são usuários, eles têm direito ao cuidado. Eles são mandados para as clínicas particulares. Não existe essa criminalização entre os filhos da burguesia. O que existe é a destruição e o assassinato e a morte da juventude periférica. Então, nós precisamos que esse valor, esse mercado, ele se reverta também em respostas, em políticas de saúde pública para o conjunto da sociedade. Se né, e aí é desse debate que a gente está falando. De, primeiro, retirar da mão daqueles que já detêm aí o lucro do conjunto dos mercados essa organização e colocar na mão do Estado, primeiro, enquanto saúde pública, e segundo, para que se reverta enquanto um projeto de sociedade, enfim, e não um projeto de criminalização de um setor majoritário aí, que é a classe trabalhadora. Paula, né, você falou aí da questão da igreja, né? E hoje existe um debate dentro da esquerda que a esquerda estaria deixando de fazer o seu trabalho de base, e quem está tomando conta, né, principalmente dos setores periféricos, são as igrejas neopentecostais. Né? Você concorda com isso? A esquerda está deixando, né, de cumprir o seu papel, né, e por isso está abrindo espaço aí para as igrejas? Guilherme, eu acho que assim, é uma relação um pouco simplista, né? Não é simples assim. Primeiro, eu acho que é o seguinte, né? Esquerda é um termo muito amplo. Eu acho que hoje a gente tem aí um país polarizado, né? Nós temos um setor de extrema direita que vem ascendendo, que defende, inclusive, né? Teve como seu principal interlocutor, personagem, o Bolsonaro,
e que defende um projeto de ditadura para o país, e nós temos um setor que defende essa democracia, defende que, né, que acho que, inclusive, tem uma política de que a gente precisa se unir para defender essa democracia, e nós temos um outro setor que também é contrário a essa política de ditadura para o país, que defende que nós precisamos construir uma outra democracia. Então, nós temos, né, diversas visões com relação às saídas. Então, quando a gente fala de esquerda, a gente está falando de todos aqueles que não concordam nem com o projeto de ditadura, mas também não concordam com outro projeto liberal, neoliberal, que é o que a gente tem hoje, de manutenção da propriedade privada, de que o lucro da produção dos trabalhadores esteja na mão de um setor da sociedade, um setor minoritário da sociedade, que são os grandes milionários, os super ricos. Nós temos um cenário assim. Então, assim, é um fato que a esquerda também, né, esses setores também atuam de formas diferentes. A gente acha que tem um setor, por exemplo, hoje da esquerda, que para entrar em defesa do governo, para sustentar o governo de plantão, o governo Lula, deixa de tocar diversas pautas e de dialogar com o conjunto da comunidade sobre pautas importantes. A gente viu agora recentemente o papel que essa frente única em torno do governo Lula promoveu com relação à discussão do PL 1409, o PL do estuprador. Então, ao invés da gente, diversos setores, ao invés de fazer a gente aprofundar, seguir na luta, fazer com que a classe né, um setor da sociedade que se colocou contrário a essa barbárie desse PL, avançasse no sentido de garantir a legalização do aborto no Brasil, em nome de defender, de blindar esse governo do governo Lula, elas recuaram e preferiram segurar para depois das eleições as lutas. Então, isso, de certa forma, promove um desgaste, né, nesses setores que estão, né, nessas tentativas de ascenso, de lutar. Agora, não acho que é isso que explica sozinho o ascenso das igrejas neopentecostais. Primeiro, é muito difícil cumprir o papel que a gente cumpre. Nós estamos falando de discutir um programa, de conversar sobre uma estratégia que que vai contra, por exemplo, o conjunto das ideias colocadas majoritariamente na sociedade. Nós não temos uma escola que pense e discuta amplamente uma visão de alternativa para a sociedade. Inclusive, nós temos o contrário, nós temos, a partir do aprofundamento do sucateamento da educação, nós temos também o sucateamento dos projetos pedagógicos. Nós temos hoje uma escola que massacra professor, que massacra aluno e que esvazia de discussões sociais, filosóficas, os currículos. Então, nós lutamos contra uma estrutura muito complexa. Então, não é fácil cumprir o papel que a gente tenta cumprir de dialogar. Ao contrário das igrejas, que de conjunto trabalham, primeiro, com o senso comum da sociedade, e segundo, que diante da barbárie, pregam uma esperança de melhoria num futuro, numa outra vida, e aí depende de várias religiões. Não estou dizendo aqui que nós não temos que defender a liberdade religiosa. Acho que é importantíssimo, ainda mais diante da criminalização, por exemplo, das religiões de matriz africana. O que eu estou dizendo nós não achamos, por exemplo, que tem que haver uma bancada evangélica no Congresso Nacional, né? Nós achamos que o Estado é laico, que assim ele deve permanecer, inclusive para garantia das liberdades religiosas. Agora, é contra isso que a gente está lutando, contra essa forma de fazer política. E aí, diante da situação de pobreza, de barbárie, as igrejas vêm com políticas assistencialistas, que dão respostas pontuais para uma população que está extremamente massacrada, em alguns lugares. Isso vem também carregado da violência. Então, acabei de falar o que aconteceu, o que acontece nas comunidades no Rio de Janeiro, com as religiões de matrizes africanas. Vem, então, também carregado dessa violência, desse cerceamento dos direitos religiosos. Então, na verdade, eu acho que mais do que, sabe, dizer que a esquerda não está cumprindo seu papel, a gente precisa, acho que, primeiro, entender essa complexidade para a gente conseguir, de fato, dar resposta e disputar, em especial a juventude, que, de fato, Guilherme, a juventude está sendo amplamente disputada para essa política das igrejas, assim. Nós vemos uma série de jovens muito, muito valorosos, muito capazes, que ou estão na mão do tráfico hoje, ou estão na mão das igrejas.
Então, é importantíssimo, e esse, por exemplo, é o papel nosso nessas eleições, é trazer uma alternativa para essa juventude. Nós temos aí pré-candidaturas que constroem o Rebeldia, que é um coletivo de juventude, e que vem trazer uma alternativa. E eu queria aproveitar esse momento para expressar, por exemplo, o meu apoio à companheira Mandi, uma companheira de São Paulo, que fez uma atividade maravilhosa, que trouxe uma alternativa para a juventude, que disse, olha, eles estão querendo acreditar, fazer a gente acreditar que nós somos a geração do fim do mundo. E o que nós vamos dizer para eles é que, de fato, nós somos a geração a geração do final do fim desse mundo que não nos dá alternativa, desse mundo que nos coloca o desemprego como alternativa, desse mundo que está levando a nossa juventude ao suicídio, e que nós vamos construir essa sociedade em que a gente possa ter uma vida plena, que a gente possa ter pleno emprego, direito ao lazer, direito à vida plena, e aí, por conta disso, ela sofreu diversos ataques da extrema-direita. A Carla Zambelli tirou um momento para atacar ela, o Mamãe Falei fez uma fala ridícula, se colocando de forma rasteira com relação à posição que ela colocou, inclusive sobre a posição dela com relação aos palestinos, ao povo palestino. Então, nós estamos querendo apresentar também nessas candidaturas, a partir desse dessas eleições, essa alternativa, dizer para a juventude que sim, que nós temos uma alternativa, uma saída socialista, revolucionária, para os problemas que a juventude vem passando hoje. Então, acho que essa disputa tem que ser dada e a gente está tentando fazer isso. Só tentando corrigir, acho que não me fiz aí entender. Quando eu falo de parte, quando eu falo da esquerda, eu não falo aí dos setores, né, como o PSTU, CST, MRT, SOB, mas sim os setores majoritários da esquerda que estão mais presos no parlamento, na instituição, do que nas ruas. Enfim, já que nós estamos falando desse grupo de esquerda, a gente poderia citar aqui, o apoio que o PT está dando para o Eduardo Paes, né? Maravilhoso, Guilherme, te agradeço muito tocar nesse assunto, porque, assim, é um fato que a polarização nacional, né, de alguma forma vai se expressar nas eleições municipais. E aí, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a gente se confronta com essa situação, né? E aí, assim, o Lula, ele se posiciona em defesa do Eduardo Paes, inclusive em um outro espaço que ele esteve aqui, ele declarou que o Eduardo Paes é o exemplo de gestor do Brasil, assim, que para ele o Eduardo Paes é um exemplo de gestão. Um prefeito que, primeiro, coordena o município, que governa o município completamente à disposição da iniciativa privada, que coordena um processo de privatização em massa dos serviços públicos, que faz uma gestão a serviço das políticas neoliberais, inclusive de educação, de saúde. Então, é isso. Hoje, a saúde do Rio de Janeiro está na mão das OS. A educação do Rio de Janeiro constrói a cartilha das políticas do Banco Mundial hoje, desde o ponto de vista financeiro até o ponto de vista pedagógico. E o Lula vem aqui dizer que esse é o candidato exemplo de gestão. Assim. Então, isso diz muito sobre também qual é o papel do governo federal, para quem o governo federal governa. Agora, o Lula também já veio aqui, subiu no palanque para poder falar junto com o Cláudio Castro, que é um governo declarado de extrema-direita, um governo base do Bolsonaro, base dos setores bolsonaristas, que tem como principal política a política de chacina, de segurança pública, que é uma chacina ao povo pobre, e o Lula já veio aqui subir no palanque e construir política com o Cláudio Castro. Então, assim, esse para nós é a grande limitação dessa política de frente ampla, assim, né, de frente amplíssima, que é governar com todo mundo. Nós achamos que não é possível governar com todo mundo. E qual é o problema? Lula está cansado de saber disso. Já são anos e anos de governo de frente ampla, de governar com todo mundo, de governar para os empresários e para a classe, de governar com os setores, com o centrão, com a direita. E nós sabemos qual é o resultado disso. A ascensão da extrema-direita é responsabilidade dessa política de conciliação de classes.
E não é, e aí hoje ele convoca o conjunto da classe trabalhadora para defender a democracia, que significa votar nele. E o que ele faz, na verdade, nesse governo é, primeiro, anistiar os responsáveis pela tentativa, por exemplo, de golpe em janeiro. Não de fato combater as cabeças desse processo antidemocrático que nós vivemos no começo de janeiro. Seguir fazendo uma política, fazendo conciliações com o setor do agronegócio, e a gente vê o resultado aí diante da política destruidora, massacrante com relação aos povos indígenas do nosso país. Então, ele segue fazendo acordos com o agronegócio, segue fazendo acordos com o setor do empresariado, e é esse o resultado, segue perpetuando, na verdade, a política de acordões que não beneficia, na verdade, que segue destruindo os direitos da nossa classe. E aí ele vem e apoia o Eduardo Paes. E assim, o PT, setores do PT já fazem parte do governo do Eduardo Paes atualmente. Então, não só do Eduardo Paes, né? Hoje, por exemplo, nós temos a primeira Secretaria de Mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Uma Secretaria de Mulheres, inclusive, que segue as coordenadas, né, a cartilha da Política Nacional de Mulheres. Uma secretaria que é coordenada, que tem dentro da sua coordenação setores do PT. E isso junto, por exemplo, com outros, até há pouco tempo atrás, num governo que tinha também como secretário o Brazão, o cara que mandou matar a Marielle, um miliciano. Nós achamos que não é assim que se combate a extrema-direita. Nós achamos que não é assim que se governa com a classe trabalhadora. Então, é isso que está dado nessa política de acordões, e é isso que nós, com a nossa candidatura, queremos não só denunciar, mas mostrar que, de fato, existe uma alternativa, e que essa alternativa precisa ser construída com independência de classe, que não é o que o governo Lula faz. E aí, só para terminar, nós também não achamos aqui, nós vamos lidar também com a candidatura do Tarcísio, que é o candidato do PSOL nessas eleições. O Tarcísio, ele já declarou que ele é o candidato do Lula, mesmo o Lula vindo aqui dizendo que está apoiando o Eduardo Paes. Mas, ainda assim, existem setores do PSOL que querem expressar, no âmbito municipal, uma certa independência com relação ao governo federal que não existe na esfera nacional. Não existe. O PSOL hoje é base de sustentação do governo federal. E o que nós estamos dizendo é que, sem independência de classe, não existe alternativa para o conjunto da classe. E é por isso que nós achamos que é importante ter essa candidatura que vai expressar esse campo de independência de classe com relação ao governo federal, com relação às políticas do governo federal, que é o que o PSOL hoje não faz. Certo, né? Você já, inclusive, adiantou a próxima pergunta, né? Que é a questão da pré-candidatura aí do Tarcísio aí no Rio de Janeiro. Mas então vamos seguir aqui o debate, o Paula, né? E uma das coisas que é interessante perguntar e sempre reforçar no debate dessas eleições é a questão do salário dos vereadores, prefeitos, né? Que é muito acima, né, do salário de um trabalhador. Caso o Ciro e você seja eleito, vocês abdicariam mão de grande parte desse salário? Então, as candidaturas revolucionárias do PSTU, elas estão a serviço, primeiro, de expressar esse programa revolucionário, essa alternativa dos trabalhadores para os trabalhadores do município, construir isso com os trabalhadores, e isso significa fortalecer os seus espaços de organização e as suas lutas. Então, dar visibilidade para as lutas dos trabalhadores, para os seus espaços de autogestão e para essas ferramentas de organização da sociedade. Então, sem dúvida, parte disso passa pelo financiamento, pelo fortalecimento desses espaços e dessas lutas. Não seria então, seria incoerente, desde esse ponto de vista, que as candidaturas não tivessem essa responsabilidade, inclusive financeira, com a construção
desses espaços, dessas lutas. Então, inclusive, desde esse ponto de vista, primeiro, né, nós defendemos que um vereador, um prefeito, não deve ganhar mais do que um professor, do que um trabalhador da indústria, do que, enfim, o salário desse sujeito não deve estar vinculado a esse cargo, mas deve. Todo mundo já trabalha antes de ser. Você está comigo ainda, Guilherme? Guilherme? Ih, acho que o Guilherme caiu, gente. Deixa eu ver se ele vai voltar. Ah, tá voltando. Guilherme, tá sem áudio. Opa, pode falar aqui. Eu tô. Ih, ficou sem áudio de novo. Opa, pode falar aqui. Eu estou fazendo um teste na câmera, mas pode dizer. Ah, então tá. Beleza. Então, primeiro isso, assim, um vereador, um deputado, um prefeito, o salário dele não deve estar pensado, não deve ser pensado a partir dos seus interesses ou de uma câmara especial, não. Todas essas decisões são decisões que devem ser tomadas e geridas a partir dos trabalhadores, em discussões dos espaços de organização dos trabalhadores. E diante desse estado, dessa gestão eleitoral da forma como é feita hoje, nós achamos que o dinheiro, a verba que entra para os mandatos, das candidaturas, ela deve estar a serviço de financiar e fortalecer a luta do conjunto da classe. Certo, então vamos aí para a parte final aqui da nossa entrevista, Paula, né? A gente estava falando aí, da esquerda, se a esquerda, chega na base ou não chega, mas eu tenho um questionamento aí para fazer, né? Uma das coisas que eu defendo, né, que poderia ter uma unificação maior dos setores, né, considerados revolucionários, né, como o PSTU, o MRT, a CST. Por que não? Porque qual que é a dificuldade de ter uma unificação para atuar nas eleições? Não estou falando em atuar em partido único, né? Ter uma frente aí para atuar nas eleições e para além das eleições. Então, Guilherme, você deve saber da nossa tática para as últimas eleições presidenciais, que foi o polo, né? Você deve estar. É isso que eu estou falando. Exatamente, eu imaginei que fosse isso. Então, não, primeiro que nós temos total acordo com a necessidade de unidade dos setores da esquerda. Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas vou começar falando sobre o polo. O polo revolucionário, ele foi uma tática utilizada por nós nas últimas eleições presidenciais diante da situação que a gente vivia no país. Então, a gente via que a gente ia passar por uma eleição extremamente complicada, profundamente atravessada pelo processo de polarização que existia e que ainda existe no país. Então, que colocaria pouquíssimo espaço para a disputa de uma alternativa, né, com um programa de independência de classe para os trabalhadores. E diante dessa situação, a gente optou pela tática de aglutinar os setores que defendiam que defendiam um programa, e aí sim, com diferentes, com diferenças programáticas importantes, inclusive, entre nós, mas que estavam em torno da defesa dessa independência de classe, para poder dizer para a população, ó, aqui nós temos uma alternativa contra essa polarização que existe, né, entre a extrema-direita e esse governo, e essa frente ampla. Nós temos uma alternativa daqueles que lutam e daqueles que querem construir com independência de classe. Então, nós achamos que essa era a tática mais acertada naquele momento, naquela situação que a gente vivia. Nós continuamos defendendo a unidade entre esses setores que lutam. Nós só achamos que essa unidade, o lugar dessa unidade é nos espaços de frente única, é na luta direta. Então, por exemplo, hoje a gente constrói a CSP com Lutas, que é um espaço importantíssimo para nós e que, inclusive, constrói a CSP com Lutas os setores que compunham o antigo polo, né?
Então, todos eles estão juntos nas SP com lutas. Nós achamos que é importantíssimo fortalecer esse espaço e construir esse espaço de unidade desses setores. Agora, neste momento, nesta situação que a gente vive, que as eleições são municipais, em que, de fato, ainda existe a polarização, mas que esse processo se dá de forma diferente nas eleições municipais, nós achamos importante que cada candidatura, cada setor, cada partido, cada organização expresse a sua política para o conjunto da classe, inclusive que possa expressar, porque assim, no Polo, dada um programa, né, um projeto que a gente apresentou em comum, as diferenças estavam resguardadas, os setores podiam colocar, expressar as diferenças, isso sempre foi, é assim que funciona na democracia operária, né? Em especial nos espaços de frente. Mas nós achamos que esse momento é um momento importante, essa situação que a gente vive, a forma como se organiza as eleições neste momento, para as eleições, nós achamos que agora a tática mais acertada é que cada organização tenha a chance de apresentar o seu programa. E aí as suas diferenças. Então, nós temos diferenças que precisam ser discutidas. Nós temos diferenças com relação, por exemplo, a um programa que se apresenta para as Forças Armadas, e nós achamos que essas diferenças precisam ser apresentadas. Nós temos diferença, por exemplo, com relação à política internacional, temos diferença com a visão que a gente tem do papel que a China cumpre no mundo, com relação a como lidar com a guerra na Ucrânia, das relações que a gente tem que ter, de como a exigência se dá ao governo federal com relação a Israel e a política genocida de extermínio do povo palestino, que Israel hoje perpetua, né, que já estamos há mais de 300 dias num processo de extermínio étnico do povo palestino. Nós temos diferença com relação a como lidar com isso, e é riquíssimo que as organizações apresentem para o conjunto da classe. Nós temos diferença com relação a como lidar com o governo federal, e é importantíssimo que a gente faça amplamente essa discussão para o conjunto da classe. Então, por isso, diante disso, é que nós defendemos hoje essa forma, essa tática para as eleições. Agora, Guilherme, nós sabemos, diante do processo antidemocrático das eleições, a importância de ter esse espaço para essas organizações. E nós sabemos que, por exemplo, na atual legislação eleitoral, grande parte deles não tem chance de fazer uma candidatura, né, de colocar a sua candidatura a partir da sua legenda. E aí, para isso, nós temos uma política que é a cessão de legenda democrática. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos cedendo democraticamente a nossa legenda para a CST, os companheiros da CST que estavam no polo com a gente, que agora a gente cede a legenda para que eles possam colocar a sua candidata. Também o MRT tá nessa sessão, entra com a gente nessa sessão de legenda democrática. Então, a gente lança a mão dessa outra tática também para as eleições, para garantir que esses companheiros e companheiras tenham chance de expressar a sua política, o seu programa para o conjunto da classe. E aí nós vamos continuar defendendo e construindo todos os dias essa unidade de enfrentamento na luta diária, nos sindicatos, nos espaços de trabalho, na CSP com lutas. Paulo, para a gente fechar aqui, eu posso expressar uma divergência com essa lógica? Porque, assim, uma divergência e uma dúvida, né? Porque, assim, vendo você, né, e outros companheiros, né, do PSTU falando, né, parece que, né, apresentar o seu programa, né, para a classe está em contraposição, por exemplo, à questão da discussão de uma frente, né, para atuar de forma mais unificada nas lutas e nas eleições, sendo que, na verdade, eu vejo que não existe essa contraposição. Você pode apresentar o seu programa, inclusive nos espaços de uma frente e para fora, né, sem, né, como fala, sem precisar, né, o PSTU, né, apresenta o programa dele, o MRT apresenta o programa dele, a CST apresenta o programa dele. Por que para vocês existe essa contraposição? Guilherme, as táticas eleitorais, elas estão a serviço da melhor forma que, assim, por que a gente... Essa pergunta, ela passa também por uma visão, não estou falando no seu caso, né?
Mas, assim, por muitas vezes a gente é indagado com relação a isso, e a pergunta é, não seria mais fácil eleger se tivesse todo mundo junto? Não seria mais fácil lutar contra a extrema-direita, por exemplo, se tivesse todo mundo junto? Qual é a questão? A gente retira, a gente estabelece uma tática eleitoral, uma tática de luta, a partir da situação que a gente vive naquele momento. As táticas, elas não são permanentes, nem devem ser, né? Tipo, pensando numa guerra. Você pode mudar a tática dependendo da correlação de forças, da situação do seu exército, da quantidade de soldado, da força do seu batalhão, da certeza do seu batalhão. Você modifica a sua tática. A mesma coisa no jogo. A gente está nas Olimpíadas, a gente vê um esporte coletivo, o treinador vai trocando a tática de acordo com a situação. Na política, a gente também atua dessa forma, né? A gente olha para a situação, olha para a realidade, e assim, em especial, aqueles que se consideram marxistas, aqueles que são marxistas, eles olham para a realidade e aí estabelecem uma tarefa, as tarefas que se derivam dessa realidade. E as táticas estão a serviço de responder, de dar melhores respostas a essa situação. O que a gente acha nesse momento, não sei, num futuro próximo, né, numa outra conjuntura política, pode estar dada a possibilidade da troca da tática. O que eu estou dizendo para você é que, neste momento, e aí, para a apresentação de um programa para a sociedade e para disputar essa sociedade, esses trabalhadores, com o conjunto das outras candidaturas que estão dadas no município, no formato que vão ser as eleições municipais, na grande maioria do país, nós achamos que nesse formato, nessas eleições, nessa conjuntura atual, a melhor forma são as candidaturas próprias. Então, esse é o elemento central da nossa análise, a situação que a gente vive. Não é uma resposta dada, por exemplo, a essa pergunta que você fez, né? Parece que está em contraposição. Não é isso, não é um negócio, não é uma lógica fechada. O que nós estamos dizendo é que, diante dessa situação, a melhor forma de, não só de apresentar esse programa, mas de fazer a disputa de uma alternativa de sociedade é através dessas candidaturas próprias e que cada um possa se apresentar enquanto uma alternativa. Isso para nada, por exemplo, impossibilita a gente, que é o nosso terreno, inclusive, que é isso, existem diferenças de como também atuar num terreno da burguesia, que é o terreno eleitoral, e no terreno da classe, que é o terreno da luta, que é o terreno da ação direta. Isso para nada indica, por exemplo, que nós temos que estar separado no cotidiano das lutas, nos espaços de frente única, entende? Então, não é disso que se trata, que a priori, a melhor alternativa. É que, diante da análise que a gente faz e da forma como disputar, a gente acha que, nesse momento, é a melhor forma. Então, é mais ou menos por aí. Então, perfeito, então. Então, é isso aí. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer, né, a Paula pelo bom papo aí que tivemos, né? Infelizmente, também quero lamentar aqui novamente o falecimento aí do companheiro Marrom, né, o militante aí histórico daqui de São José dos Campos, que veio a falecer, né, no dia de hoje, né, uma perda muito grande. E passo a palavra aí para a Paula fazer suas considerações finais. Então, agradecer mais uma vez, Guilherme, esse espaço. É muito importante que esse espaço da imprensa alternativa, o papel que vocês cumprem de nos dar, diante da falta do cerceamento da liberdade de expressão, né, nessa democracia dos ricos, ter esse espaço para poder discutir, apresentar nossas propostas. Então, te agradecer muito esse espaço. E eu queria terminar a minha fala primeiro, fazendo uma saudação e expressando o meu apoio à juventude da UERJ. Então, nesse momento, a juventude, os estudantes da UERJ ocuparam a reitoria da universidade em defesa da assistência estudantil. Então, eles sofreram um ataque da reitoria, a retirada, a mudança da lógica da assistência estudantil, que vai deixar uma série de estudantes negros, mães, sem condição de garantir
o seu estudo, né? Ter direito à educação pública gratuita de qualidade, porque retiraram uma parte importante desse direito, que é a assistência estudantil. E aí os estudantes, em resposta, ocuparam a reitoria, então já estão há mais de 24 horas com a reitoria ocupada, sofrendo repressão, e eu queria usar esse espaço para expressar o meu apoio e convidar o conjunto da classe para apoiar os estudantes nessa luta, porque a gente sabe o papel que o Estado do Rio de Janeiro cumpre historicamente na tentativa de destruir a universidade pública e o processo de como que o processo de corrupção está a serviço da destruição da UERJ historicamente. Então, dizer que é muito importante essa luta, sabe? E segundo, convidar as companheiras, os companheiros, os ouvintes a conhecerem um pouco mais das candidaturas do PSTU, né, nacionalmente, os companheiros que estão aí pré-candidatos à prefeitura, à vereança. Nós aqui no Rio de Janeiro, não falei sobre, mas acho que é muito importante, temos uma pré-candidatura coletiva de vereança, as Mulheres Socialistas, que é construída por uma professora da Maré, a Elaine, uma companheira, dirigente do Sindicato dos Petroleiros, aliás, uma vitória muito importante nossa aí no último período, que foi ganhar a direção do Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, o sindicato mais importante, os mais importantes do país, inclusive, e a companheira Júlia, que é a companheira da Juventude Rebeldia, que inclusive é uma das que está neste momento ocupando a reitoria da UERJ. Então, uma candidatura que está diretamente vinculada às principais lutas do Rio de Janeiro, né? A Elaine está na Maré, no lugar onde acontecem as ocupações policiais, um lugar que sofre, inclusive, com a crise climática que o mundo vem sofrendo e que é resultado da forma de produção capitalista. Então, hoje na Maré, nós temos o ar mais impróprio para se respirar, é uma zona de calor assim insuportável, e a companheira construiu, a partir do sindicato, uma luta, por exemplo, pela climatização das escolas, porque era insuportável estudar nas escolas na Maré durante o verão. E aí nós queremos saudar essa pré-candidatura e convidar todo mundo a conhecer as nossas candidaturas pelo país e conhecer e escutar o que a gente tem a dizer sobre essa alternativa, essa saída revolucionária, socialista, para a classe trabalhadora do Brasil e do mundo. Obrigada, viu, Guilherme? Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Paula, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, e no qual, quem puder, contribua aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, a programação continua e fui!